noite. Perfeito. Boa noite. Tudo bem, meu amigo? Muito Obrigado. obrigado. Tudo bem, Marcelo? Obrigado aí pela oportunidade de dividir com você aí esses conhecimentos que você tão bem está transmitindo para todos aí. Fico muito feliz. É isso, cara. Isso daqui é um trabalho que a gente vai fazendo lentamente, né? Mas que eu recebo muito feedback positivo a respeito disso. E daí, por mais que eu esteja cansado, por mais que o dia a dia tenha sido corrido, eu tento vir aqui compartilhar um pouquinho da experiência. Só que só eu ficar falando talvez não mude o pensamento dos colegas, então é sempre interessante a gente ouvir a experiência de outros colegas, estão em ambientes diferentes, tiveram formação diferente, nós somos de idades diferentes, né? Então isso pode fazer com que ajude outros colegas no desenvolvimento da cirurgia pélvica complexa, principalmente pela via minimamente invasiva. E o que eu percebo, meu amigo, é que a maioria dos colegas que tentam desenvolver essa cirurgia, que fazem isso no dia a dia, um dos obstáculos que eles encontram é a insegurança em relação não só ao procedimento, mas também relacionado às complicações cirúrgicas, certo? E antes da gente falar sobre isso, é importante, queria lembrar aqui que essa live nossa está inaugurando o, o processo de inscrição para um evento que eu vou fazer. Um evento que você já participou semelhante, que eu vou fazer ao vivo, dia 19, 20 e 21 de outubro, aqui online, que vai ser o Masterclass de cirurgias pélvicas. Então, eu vou falar o passo a passo ali das principais cirurgias pélvicas em ginecologia. Então, quem quiser fazer a inscrição já pode fazer. Ele é um evento totalmente gratuito, 100% online. É só entrar ali no Instagram, clicar no meu rostinho, embaixo tem um link para fazer a inscrição. É isso aí, meu amigo. Vamos lá. Eu queria que você se Muito bom. apresentasse. Bom, meu nome é José Carlos Gama, trabalho em Belo Horizonte, e também tenho uma clínica em Congonhas, que é uma cidade histórica aqui pertinho de BH. Então, eu me divido muito entre as cidades. Eu não fico só em BH. Eu uso Belo Horizonte como sendo o lugar onde eu tenho os bons hospitais para eu operar. Mas eu opero também em Congonhas, opero em Barão de Cocais, em hospitais pequenos, hospitais de pequeno porte. E o meu foco principal é a ginecologia cirúrgica. Eu fiz uma especialização em ginecologia oncológica e a minha especialização em ginecologia oncológica foi em 2005 e 2006. Já se vão alguns anos. E foi uma formação assim muito boa, mas quase 100% laparotômica. E quando eu comecei a fazer a laparoscopia, foi uma coisa que a gente não tem na formação de residência médica. Pelo menos eu não tive. Eu fiz duas residências, uma em Teresópolis, de ginecologia e obstetrícia. Lá eu tive muito contato com a laparoscopia, mas eu não coloquei a mão na massa e eu não aprendi a literalmente operar. E quando eu vim fazer ginecologia oncológica, a mesma coisa, porque os nossos preceptores também não faziam, né? E quando eu comecei a fazer a laparoscopia, eu até falei com você um dia, que a gente bateu um papo, eu fui um autodidata. Eu tinha na memória tudo que eu via dos meus professores fazendo, eu ia assistir vídeo de cirurgia, e eu tive o meu colega, Dr. Weber, que é meu colega, é parceiro, a gente opera junto até hoje, que ele já fazia muita laparoscopia, ele é um excelente cirurgião, e ele me deu muito apoio. E nisso eu comecei a colocar a oncologia para dentro do meu dia a dia. E aí um dia eu te conhecia, uma vez eu fui fazer um curso de endometriose e ginecologia oncológica no IRCAD de Barretos. Eu conheci você lá, mas a gente nem conversou muito. E eu conheci você e li o seu trabalho de traquelectomia radical. E aquilo, fiquei encantado com aquele trabalho. Mas eu nunca fiz uma, entendeu?
E naquele curso online que você fez, aquele curso curto, uma das perguntas que eu fiz a você foi a seguinte: eu falei assim, Marcelo, é possível o cara que nunca fez uma linfadenectomia paraórtica e uma traquelectomia radical começar a fazer com esses ensinamentos online que você faz? E eu lembro muito bem, você deu uma risada, não achando graça, mas você deu uma risada de tranquilidade e falou assim: claro que é, e você vai conseguir fazer, entendeu? Então isso me atraiu muito. E eu acho que quem opera, quem gosta de fazer cirurgia, está querendo sempre buscar isso. E eu acho isso importantíssimo. Eu li no seu Instagram, eu li uma frase do CRISP, eu já fiz cirurgia, né, auxiliando o CRISP, que ele operava com o meu professor. Eu conheço o CRISP, um cara muito bom. E eu li uma frase do CRISP no seu Instagram que dizia o seguinte: o cirurgião tem o dever de fazer tudo que estiver ao alcance dele para melhorar a sua técnica em prol da sua paciente. Quando eu li aquilo ali, eu falei, cara, eu estou parado, eu não posso fazer isso. E você também falava, saia da zona de conforto. E eu falo isso no meu dia a dia. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar operando o que eu já sei operar e o que, entre aspas, basta, mas basta para quem? Né? Para mim? Para o meu colega que está lá comigo no dia a dia, que já está fácil? Para a minha paciente, ela tem que ter uma cirurgia melhor, né? E se existir essa cirurgia, eu tenho que buscar essa cirurgia. Então, Marcelo, tentar resumir, eu acho que de tudo que eu acho que todos que estão em busca disso, se tiver alguma coisa que a gente possa melhorar para melhorar o tratamento das nossas pacientes, nós temos que buscar isso. E eu vi em você, pela primeira vez, o cara que tenta disseminar isso de uma forma muito diferente, entendeu? Então, eu espero que você tenha muito sucesso nesses seus objetivos e que eu consiga melhorar as minhas cirurgias com o que eu tenho visto, que eu vi algumas coisas que, sem dúvida nenhuma, só estão me instigando a fazer mais. E eu quero aqui, de público, agradecer isso tudo. Pô, é interessante, né, que a gente teve um pequeno contato pelo Instagram e a primeira vez que a gente conversou, né, numa das mentorias do curso, e eu senti que você tinha pegado a essência do que eu tento fazer e falar todos os dias aqui, né? E mesmo assim a gente conversando, hoje, aí nesse seu depoimento, né, já tem grandes aproveitamentos que o colega possa ter, né? E ontem, interessante, ontem a gente fez a mentoria mensal em grupo, né, da turma, com um amigo, o Thiers, ele é um expert em miomas, e ontem ele falou, eu coloquei de A a Z, porque ele falou que desde o diagnóstico, os sintomas, daí passando pelo tratamento e mostrando as formas minimamente invasivas e as formas de fazer um tratamento eficiente, que é aquilo que eu chamo do cirurgião de elite, né, que busca o tempo inteiro sair da zona de conforto. E no final a gente abre para perguntas de todo mundo que estava lá presente, inclusive quem é da metodologia cirúrgica não conseguiu assistir ontem, já está na plataforma, então é só entrar lá na plataforma e assistir. Foi quase uma hora e 47 de aula. Foi super interessante. E daí no final, e a gente abriu para perguntas e um colega perguntou e falou assim: ô Charles, mas as punções que você usa são punções muito baixas e prejudica a ergonomia para o cirurgião. E daí ele deu uma resposta que eu achei super interessante. Ele virou e falou assim: realmente, as punções que eu utilizo, elas são muito baixas, porque ele utiliza realmente na linha do biquíni, porque ele opera no Rio de Janeiro, e lá é muito frequente fazer as cirurgias com as incisões mais baixas.
Mas para acessar a cavidade, principalmente ali na pelve um pouco superior, você tem que abaixar muito a sua mão, para a pinça vir muito para o abdômen superior. E você fica um pouco desconfortável realmente a cirurgia. Mas ele falou, as pacientes me procuram por eu Por isso. fazer isso de forma diferenciada. E por causa disso, eu continuo fazendo, em detrimento da ergonomia, eu sair das minhas zonas de conforto, mas eu consegui fazer um tratamento diferenciado de excelência. E eu acho que eu falo muitas coisas aqui no Instagram e tudo de forma gratuita. Você entrar lá no meu Instagram, tem 725 vídeos de todo conteúdo gratuito. E tentando fazer a diferença no passar, o que eu sofro no dia a dia e o que pode ajudar. Às vezes um colega escreve para mim assim, mas isso é uma coisa óbvia. Mas realmente é uma coisa óbvia para você. Mas talvez para um colega que esteja começando, Não seja. não seja. E é um passo que, às vezes, um colega muito experiente, ele não precisa das aulas básicas. Ele pega a aula avançada, em 5 minutos da aula, ele pode ter um clique que pode fazer diferença na cirurgia dele, né? E é isso que eu acho que a repetição todos os dias do que eu considero de fazer de excelência, de forçar o colega a sair da zona de conforto, de mostrar, por exemplo, que eu queria que depois no final aqui a gente comentasse sobre a atividade física e a relação com a cirurgia, né, de excelência, e fazendo tudo isso faz com que eu tenha uns feedbacks positivos de vários colegas e colegas assim como você, que eu não sei se você, depois que você entrou na metodologia cirúrgica, você já chegou a fazer alguma cirurgia que você não fazia. Eu mudei as minhas cirurgias. Eu ainda não fiz nenhuma que eu não fazia. E eu estou buscando a paraórtica. Eu já Exato. fazia paraórtica laparotômica. Eu fiz um debooking paraórtico numa recidiva de câncer de colo uterino. A paciente tinha uma massa linfonodal mais ou menos de 8 por 4. Olha E bem. ela era minha paciente. Então eu operei, eu fiz a primeira cirurgia, foi para a radioquimioterapia, porque já era uma doença avançada, e depois ela chegou com esse paraórtico. Mas eu não tinha feito a paraórtica lá na primeira cirurgia. Então, assim, eu me senti, falei, não, eu vou fazer a cirurgia. Eu chamei outro colega, entrou comigo, fizemos a cirurgia, ficou ótimo. Mas não é o meu dia a dia, né? No seu curso de metodologia, a sua aula de paraórtica, ela é sensacional, porque eu nunca tive acesso a uma didática igual à sua. Eu fiquei dentro de hospital universitário em residência médica 4 anos seguidos. Nunca tive uma aula dessa. E não, nem nas aulas, nos congressos, nos lugares. Então, assim, essa diferenciação, Marcelo, você assistindo a aula, eu assistindo a sua aula, eu falo assim, eu me conheço, eu sei o cirurgião que eu sou. Eu sei que eu sou capaz de fazer isso. Eu preciso começar a fazer. Aí eu falei, eu preciso começar a fazer várias coisas para quando eu for dar esse passo, eu já estar fazendo essas outras coisas. Por exemplo, 2 coisas que você ensina, eu já coloquei no meu dia a dia, que eu não fazia. Os meus acessos, eu opero do lado esquerdo, e os meus 2 acessos, meus 2 trocáteres ficam à esquerda. Ele, o da mão direita não ficava na linha média. Aí um dia eu cheguei lá no bloco cirúrgico, já fiz a incisão, aí o povo, vai Zé, que isso? Falei, não, mudei, assisti uma aula muito boa e tal, aí fiz. E eu tenho as minhas pinças bipolares. Quando eu fazia alguma cirurgia de convênio, que eu recebia a pinça ou a PME, eu não usava a minha bipolar. E nas suas aulas você bate na mesma tecla N vezes. Você tem que usar a sua bipolar junto com a OPME. E você fala isso N vezes. Eu falei, pô, vou usar. Segunda-feira agora.
Segunda-feira agora, nós fizemos uma cirurgia, eu já pedi a instrumentadora. Júlia, pega a bipolar. A minha colega, para quê? Tem a pinça aí. Eu falei, não, mas eu vou usar as duas. Aí o meu colega, mas não precisa, Zé. Eu falei, não tem problema, ela tá aí. Depois, se eu não usar, ela tá aí. Mas eu quero ela aí. E teve uma hora lá que eu usei a pinça. Aí eu olhei para minha colega, aí ela olhou para mim e falou assim, valeu a dica, Zé, desse seu amigo. Eu falei, é o meu professor online, Ana Paula. Aí ela falou, muito boa, avisa ele que foi bom. Então, Olha, assim, olha, eu já comecei a usar, entendeu? olha só que legal isso que você falou. Meu professor online. Se eu chegasse para você, antes de você ter acesso a esse conteúdo, e falasse, seu Zé, eu vou te ensinar um conteúdo online de prática em técnica cirúrgica. Você acreditaria que podia mudar a sua cirurgia? Muito difícil, Marcelo, muito difícil. Muito difícil. Embora eu vou fazer aqui uma confissão para todo mundo ouvir. Quando eu fiz a minha primeira esterectomia laparoscópica, eu fui para o YouTube assistir cirurgia. Eu falei, não, eu vou ver, aí assisti umas 4 cirurgias. E eu achei uma, não lembro de quem foi. Por isso que eu não vou citar aqui, que se eu me lembrasse, eu ia falar, ia fazer uma homenagem a esse colega que pôs a cirurgia dele inteira lá. E a cirurgia dele foi uma cirurgia excelente. E ele fez com bipolar permanente, ele não usou a PME. E eu assisti essa cirurgia dele umas 3 vezes. Umas 3 vezes. Aí, antes da cirurgia, eu cheguei para o meu colega, para o Weber, falei, Weber, eu quero que você entre para me dar o apoio. A cirurgia eu vou fazer, mas você tem que estar lá comigo. Ele falou, não, beleza, pode ficar tranquilo. E nós fizemos. Já tem 3 anos, a minha primeira esterectomia laparoscópica foi dia 18 de junho de 2018. Essa paciente é minha paciente do meu consultório, eu já operei ela, a mãe dela já veio fazer cirurgia comigo, e eu tive esse acesso online. Então, mas é uma cirurgia pronta. Essas aulas que você faz do que eu não sei fazer, se você falar comigo que era possível, sinceramente eu não acreditaria. Hoje eu vendo a sua aula de paraótica, na sua aula, você dá aqueles detalhes que ninguém ensina. Porque eu fico olhando, o cara não vai ensinar, olha, não acesse a aorta e a cava posteriormente que você vai se arrepender. Começa fazendo, você divide em 3 planos. Você faz o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Então eu já cheguei a essa conclusão que na hora que eu for fazer, eu vou fazer exatamente daquele jeito ali e eu tenho certeza que vai funcionar. Assim eu espero. Eu, Mas é eu, diferente. mas eu vou falar aqui, ó, vou falar em público que depois eu vou passar essa gravação para você quando você tiver feito essa cirurgia. Eu tenho certeza que até metade do ano que vem você tem feito pelo menos uma cirurgia dessa. Sabe por quê? Porque o que eu tenho percebido é que você não precisa ter realizado a cirurgia se você já é uma pessoa que tem um nível, no mínimo, intermediário. Por que eu falo intermediário? Muitas das vezes, o avançado, para mim, é aquela pessoa que faz, no tempo, vários procedimentos cirúrgicos. Então, por Uhum. exemplo, uma esterectomia em 28 minutos, uma esterectomia radical em 1h30, uma linfadenectomia paraórtica em 75 minutos. Isso, para mim, é um cirurgião avançado. E todos os cirurgiões intermediários que eu conheço, cirurgiões que já fazem cirurgia minimamente invasiva, com um certo volume, eles assistindo uma cirurgia que nem você citou aqui, eles replicam o procedimento. É claro, todo procedimento depende de uma curva de aprendizado. Então, Claro. talvez, a primeira vez, você faça inframesentérico, você não tire o número muito grande de linfonodos, mas tire o suficiente para tratar aquela paciente, e aí já está de bom e excelente tamanho, você entendeu? Só o fato de você se arriscar
Por que que eu falo se arriscar? Porque à medida que a gente opta por fazer cirurgias mais complexas, a gente tem o potencial de ter complicações mais complexas. Então, por isso que eu falo de se arriscar. Mas a gente se arrisca todos os dias. E a Todos gente os faz dias. cirurgias complexas todos os dias. E todo mundo que faz cirurgias complexas tem a chance de ter alguma complicação. A Isso maior é complicação que eu tive foi numa cirurgia simples. exato. E esses dias atrás aí eu até compartilhei, né, várias depoimentos de colegas comentando isso. Eu já participei, na minha época de formação logo no início, de uma salpingoforectomia, que é uma cirurgia extremamente simples, em 12 minutos, mas eu participei de uma em 3 horas e 30 por uma lesão vascular gravíssima. Então, isso acontece mesmo, e pode acontecer. Uma cirurgia vaginal de meia hora, uma cirurgia vaginal de 4 horas, por um procedimento que seria relativamente simples. Então, a vivência, essa vivência que a gente está tendo, essa troca de experiência e você comentando essas coisas é muito interessante, porque primeiro que a gente faz com que os nossos colegas tenham coragem de sair da zona de conforto. Porque tem muitos colegas nossos que querem, mas têm um receio pelo medo das complicações. E a melhor forma da gente sair da zona de conforto e partir para cirurgias mais complexas é o conhecimento das complicações. Então, Eu, eu diga, pode diga. comentar. Não, não, fica à vontade, pode Não, comentar. só É para um você bate-papo. ver como é que eu saí dessa minha zona de conforto. Eu me cobrei. Eu falei, não, eu vou sair, não tem jeito e tudo. Naquele curso que você fez, aquele curso do cirurgião de elite, de uma semana, você perguntou um dia lá que você fez uma live e você fez essa pergunta: como você fecha a vagina? E eu respondi: fecho via vaginal. Porque não adianta eu me iludir e falar que eu dou ponto intracorpóreo, né, muito bem, tá? Não, não adianta, não é esse o meu objetivo e nem é o seu. Você quer ajudar a gente a mudar. E aí, naquele dia, eu falei assim: eu vou fazer ponto intracorpóreo agora, a partir de hoje. E naquele dia, eu fui para o meu computador e fui procurar. Aí achei o curso do IRCAD no Rio. Fiz a minha inscrição, fui lá, fiz o curso de sutura laparoscópica avançada do IRCAD. Voltei de lá e falei com a minha equipe: ó, não fecho mais pela vagina. Aí a Ana Paula falou: então tá bom. Falei: não, Ana, fica tranquila. E nós fizemos uma cirurgia, a paciente operou com outro profissional em outra cidade do interior e veio um câncer de ovário. Ela foi para a quimioterapia e depois a oncologia. Não, essa paciente me procurou para fazer a complementação da cirurgia. E eu fiz a proposta de laparoscopia. Nessa linfadenectomia pélvica, eu fiz o que eu vi na sua, entendeu? Eu assisti a sua aula de esterectomia radical e a linfadenectomia pélvica que você fez é excelente. E eu falei assim, e eu faço a linfadenectomia pélvica já acho que há 2 anos, laparoscópica. E isso não era igual à sua. Eu tirava os linfonodos por partes e tudo, ia tirando pelo trocáter, no final das contas saía a minha linfadenectomia, ficava bom e tudo, mas não era uma coisa sistematizada. E aí você tem aquela abordagem que você pega a artéria ilíaca externa e você entra posterior à ilíaca externa, até na fossa obturadora, disseca o nervo obturatório. Aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. Aí eu comecei a fazer. No dia que eu comecei a fazer, a minha equipe achou ruim comigo. Zé, para com isso, você está inventando. Falei, gente, eu não estou inventando, não. Deixa comigo. Zé, isso aí vai sangrar e tal. Então, assim, até eu convencer a equipe é difícil. Eu falo, não, gente, calma, eu sei o que eu estou fazendo. E ficou muito melhor. Aí a Ana Paula, não precisa de tirar tudo em bloco, faz igual você já sabe. Eu falei, não. Então, assim, essas coisas, eu falei assim,
vai melhorar. Então, isso é outro exemplo. E já estou fechando. Aí tive uma lesão de bexiga, que antes eu tinha pavor, porque o meu ponto era muito ruim. Eu já peguei, já fiz o ponto, deixei tudo certo. Então, essas coisas, Marcelo, têm mudado o meu dia a dia. Espero que quem também esteja fazendo o curso, esteja vendo, esteja escutando a gente aqui, se não está fazendo ainda, que se anime a fazer, porque eu acho que funciona. Você viu, tá, assim, interessante. Você, na prática, você é formado há quanto tempo? 2003, eu sou formado há 18 anos. Há 18 anos. E faz quanto tempo que você faz cirurgia minimamente invasiva, que você falou? 2000, Anos. faz 3 anos. 3? Foi 2018, em junho, 3 anos e né, alguns meses. Eu fazia antes, mas eu fazia assim, eu não me considerava um laparoscopista antes. Hoje eu me considero. Antes eu fazia um cisto de ovário simples, fazia uma salpingectomia, fazia cirurgias mais simples, né? Então, esses 3 anos que eu conto hoje é de esterectomia para lá, entendeu? E você Mas, acha, hum, é, não, você acha diga, que você está no curso da metodologia tem o quê? Um mês? um mês, né? Acho que Um mês. é um E mês e pouquinho. você acha que um mês mudou muito? Mudou. Eu mudei. A minha sistematização mudou. Eu não tinha ainda na laparoscopia a sistematização que eu tenho na laparotomia, na cirurgia vaginal, né? Eu hoje na laparoscopia eu já tenho essa sistematização e isso veio muita coisa do seu curso, Olha entendeu? só, é interessante, né? Que você fazendo há 3 anos e como em pouco tempo, com um material didático e reprodutível, você consegue mudar muito a rotina do dia a dia. É aquilo que eu comecei falando, que não necessariamente você precisa passar pelos pontos básicos, né, do curso. Quando você começa a entrar na parte intermediária e na parte avançada, você vê que realmente eu tento fazer ali. É claro, não existe nada que eu fale que seja certo e errado. Às vezes, o seu ambiente cirúrgico, a sua equipe, necessita de um outro tipo de padronização, de um outro tipo de sistematização, mas se você não tem ainda e reproduzir aquilo ali, você já consegue diminuir o seu tempo cirúrgico, porque a gente sabe, para a gente que faz cirurgia, uma das coisas mais difíceis que tem é a gente diminuir o tempo da nossa cirurgia, não é? É muito complexo, Muito muito, difícil. muito difícil. Você faz uma esterectomia, quanto tempo você leva para diminuir o tempo da esterectomia? E às vezes, você faz um passo ali que pode não ser realizado, ou até otimizar um outro, né? Então, por Hum. exemplo, eu falo sempre ali do ponto zero, né, para a gente identificar uma estrutura que a gente tem receio com que tenha lesão, por exemplo, ureter, na esterectomia simples. Então, a partir do momento que você passa a ver ureter, você já tem mais segurança de secar o ureter para cirurgias mais profundas, né? Você tem segurança em sair da sua zona de conforto e realizar as cirurgias pélvicas complexas. E você viu, você começou a fazer o ponto pela sutura intracorpórea. Hoje, se eu falar para você, vamos fazer vaginal, você não fica desconfortável? Não, não tenha dúvida, porque eu ainda estou começando na sutura, né, intracorpórea. Eu não estou no nível que eu pretendo, né, chegar daqui a um tempo. Mas eu me cobro isso muito mais. Só que hoje, Marcela, a diferença toda é o seguinte: nós precisamos, é o que você falou lá, nós precisamos ter uma metodologia e uma rotina. Quando eu ia fazer ponto, o meu ponto era um ponto aleatório. Eu tinha dificuldade com aquela aleatoriedade do ponto. Eu não sabia quando que o meu ponto ia ficar bom. Hoje, quando eu vou fazer o ponto, eu já olho para o fio e eu já sei se eu vou fazer com a mão direita ou com a mão esquerda, que eu dou ponto com as duas mãos. Se ele tiver um D, eu vou dar ponto com a minha mão esquerda. Se eu tiver um C, eu vou dar com a mão direita. Então, é assim, eu já tenho isso na cabeça. E isso me ajudou. Mas só fui atrás disso depois daquela aula sua. Provavelmente eu não teria ido ainda.
E é interessante que você comentou um ponto que é muito comum com os colegas, que o empenho da equipe, e muitas das vezes, na maioria delas, a equipe não está no nível cirúrgico que você está, principalmente quando você é mais jovem, né? E elas não seguem a metodologia que você segue. Então, você viu, a partir do momento que você começou a mudar, a sua equipe se sentiu desconfortável com o ambiente, Desconfortável. porque eles não faziam parte da padronização dos procedimentos ali que vocês sabiam. Com o tempo, você viu, você fez, por exemplo, a linfadenectomia naquele tempo e eles não estavam acostumados. Com o tempo, você vai ver que vocês começam a diminuir bastante o tempo cirúrgico e vocês conversam cada vez menos dentro do campo cirúrgico. Porque aquilo fica sendo reprodutivo, você sempre faz da mesma forma, sempre igual, sempre igual, sempre igual, você consegue uma excelência no procedimento, né? A outra coisa, Marcelo, prática, assim, no dia a dia, os portais. Meu portal, eu te falei, ele era mais à esquerda. Eu aprendi isso vendo o meu professor, na ginecologia obstetrícia ainda, não foi nem na ginecologia oncológica. Sempre que eu ia abordar os vasos uterinos do lado direito da paciente, com aquele portal, eu tinha dificuldade em fazer o lado direito do útero, entendeu? O lado esquerdo vinha fácil, mas eu fazia. Eu fazia e aquilo para mim era comum. Não, essa dificuldade aqui é inerente ao método. Aí quando você falou, olha, o portal da mão direita é na linha média. Aí eu já meço igual você mede lá e tal, eu já fiz. Então, assim, eu abordo os dois lados da mesma forma. Da mesma forma. E hoje eu consigo fazer uma coisa porque eu não trabalho com outro auxílio na pinça. O meu auxiliar é só na câmera. Só em casos extremos que a gente coloca outra pinça. Mas antes eu ficava pedindo para o meu manipulador coisas que ele já não estava conseguindo fazer, porque eu estava tendo dificuldade. Hoje eu já estou notando que eu tenho menos dependência de que lado que vai o útero. Eu chego e falo, não, eu vou pegar aqui, ó, é aqui que eu quero. Por quê? Porque a minha mão direita, ela faz muito mais coisas do que ela fazia antes. E no primeiro dia que eu fiz essa incisão, eu fiquei assim, eu achei difícil. No segundo dia, eu já não achei difícil. Eu até respondi para outro colega no Telegram, no grupo do seu curso, que eu acho que ele está tendo essa dificuldade porque ele não se acostumou ainda. E eu me acostumei, ainda bem. Eu já fiz algumas. Na segunda-feira vai ter outra. E eu acho que a cada dia vai melhorando. É isso que você está falando. E eu quero chegar lá onde eu te falei, naquelas duas. Eu vou chegar. Não sei o dia, mas eu vou chegar lá. Não, mas com certeza você vai ter certeza absoluta. Mas uma coisa que faz muita diferença para quem utiliza o portal suprapúbico é a ótica de 30 graus. Eu uso a de 30. Porque a ótica de Zero grau. de zero, ela fica muito de frente, né? Ela fica muito de frente. E daí pode haver, além da colisão dos instrumentos, ela ficar na frente da sua mão, entendeu? Isso. Então eu acho que isso muda bastante. Mas, cara, eu vou dar uma dica para você. Você falou um negócio aqui que você só utiliza 2 portais e não 3, certo? Certo. Isso. Cara, esse é um negócio que vai mudar a sua vida. Isso eu não evoluí ainda. Tá, Entendeu? eu vou te explicar por quê. Vou te explicar por quê. E você vai guardar, um dia você vai utilizar, você vai ver. Se você está gravando sua cirurgia, Ainda não. Eu ainda não comprei aquele CD Recorder. tá? Quando você comprar e você começar a gravar, você vai voltar e assistir sua cirurgia. Sabe o que você vai perceber? Que a sua mão, que deveria apresentar para você as estruturas, para dissecar as estruturas, você está utilizando ela para apresentar também as estruturas. Também, exatamente. E daí você está perdendo um tempo no procedimento
E o procedimento está ficando mais difícil ainda. Entendi. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque tem uma colega que falou a mesma coisa que você falou na mentoria que a gente fez. Ela falou, eu só passo 2 trocados, eu não passo o auxílio. Daí eu perguntei para ela, então, como por exemplo, como você faz uma salpingoforectomia? Ah, eu apresento o infundíbulo e daí eu vou ligar o infundíbulo. Daí, por exemplo, na linfadenectomia, como que você faz? Você tem que, com a mão esquerda, puxar a estrutura, mas ao mesmo tempo, se você reparar, depois dessa nossa conversa aqui, se você observar as minhas cirurgias, aí que é eu acho que é o pulo do gato. Porque é o seguinte, eu tenho auxílio, eu exijo dele o mínimo possível, mas ele me apresenta o campo. A minha mão esquerda, ela me apresenta a estrutura que eu vou ressecar. E isso faz com que eu ganhe um tempo muito grande na cirurgia, porque as suas 2 mãos têm que estar livres para o procedimento. Mesmo na esterectomia simples. Mesmo na esterectomia simples. Por quê? Por exemplo, se a gente correr aqui rapidinho para o passo a passo, o que eu faço? Ela apresenta um infundíbulo, segurando pelo ovário pela tuba, eu vou e ligo o infundíbulo. Só o fato da manipulação uterina, ela não faz com que você... ela até faz, mas você vai perder um pouquinho de tempo naquele passo. Aí, por exemplo, quando você vai para um lado, vamos supor que você vai fazer a ligadura dos vasos uterinos do lado esquerdo. O seu auxílio pode tracionar o redondo e o corno do útero para o lado dele, além da apresentação. Às vezes o ovário cai em cima da sua dissecção, você entendeu? Se você for fazer uma endometriose profunda e você não for fixar os ovários, o seu auxílio pode manter o ovário suspenso. E daí, nesse momento, você não consegue apresentar o ovário para cima e, ao mesmo tempo, entrar numa fossa obturadora, por exemplo, secando. Você entendeu? Se você for fazer para a aórtica, você não consegue. Você não consegue fazer ela com 2 mãos. Sabe então, por na quê? segunda-feira, já vou ter 3 acessos. E outra coisa, o que eu sempre penso? O que é risco-benefício? Qual que é o risco que você vai dar para sua paciente se você colocar um portal de 5? Mínimo. Mínimo. Qual que é o benefício? Diminuir o seu tempo cirúrgico. Acabou. Já está justificado, você entendeu? Eu não passo trocater de 11, trocar de 12, de 15, por exemplo, no auxílio. Por quê? Porque eu acho que não precisa. Só, por exemplo, vou usar uma clipadora permanente, vou usar um hemolock, vou colocar um bag, daí justificável. Mas na imensa maioria das vezes não precisa. E no final, você não precisa fechar por neurose e você só fecha a pele e você pode usar um trocater permanente. Então, você não tem custo, você não tem risco, aliás, sempre tem mais mínimo possível, e essa pessoa vai te ajudar, entendeu? Então, assim... E é sempre o câmera ou é outra pessoa? Eu costumo... Aí que tá. Na sua equipe, talvez você tenha uma pessoa a mais. E daí, perfeito. Eu preferiria na minha equipe o meu câmera. Isso, eu faço sempre a mão esquerda na câmera e a mão direita no auxílio. Sempre. E quando tem disponível uma pessoa manipulando o útero. Mas a gente tem algumas cirurgias, você que faz cirurgia oncológica, muitas das vezes, de não utilizar o manipulador uterino. Então, também é uma forma de, por exemplo, se você não está utilizando manipulador uterino, você fazer uma esterectomia simples sozinho vai ser muito, muito, muito difícil. Eu sempre utilizo o manipulador. Exato, mas o treinamento que eu busco fazer para os colegas é o seguinte, e se você não tiver um manipulador? Pois é, eu tenho, né? Eu comprei, porque senão eu não conseguiria operar, porque o hospital não tem. Outra coisa, se você não consegue passar um manipulador uterino por algum problema do colo, do canal do cervical, alguma dificuldade técnica, se você não Como é que pode... você faz? Então, aí que tá. Se você não tiver o auxílio, você não consegue fazer a cirurgia. Por quê? Imagina, eu preciso suspender o infundíbulo para ligar o infundíbulo. Vamos supor que você não tem uma pinça de OPME. Então, você tem uma bipolar permanente. Você sela, daí depois você corta. Então, você sela apresentando com a tesoura. Não tem jeito? Você vai ter dificuldade. Se você trocar a mão da tesoura por uma pinça de apresentação, daí você sela
e daí você vai tirar e colocar a tesoura toda hora. Você Demora entendeu? muito. Demora muito. Então, é o fato que o auxílio suspendeu o infundível. Acabou. Bipolar na mão esquerda, monopolar na mão direita. O que você faz? Vai lá, sela, corta e desenvolve a cirurgia. Então, eu acho que essa dica vai te ajudar muito nos seus procedimentos. Outra coisa, você vai estar se preparando para a cirurgia pélvica complexa do abdômen superior. Para a cirurgia complexa do abdômen superior, que é, por exemplo, para-aórtico. Então, você vai fazer as tendas, que você viu lá. Mas, além da tenda, eu coloco o auxílio suspendendo Com a pinça aberta. Com a pinça aberta, você já viu? Então, você viu ali, tem o auxílio. Na hora que eu passo para o nível 2, o auxílio empurra o sigmoide e o peritônio para a parede, não é? É. E na hora que eu passo para o nível 3, o auxílio suspende e daí apresenta a região supramesentérica. Então, não tem como a gente fazer essa cirurgia sem um auxílio. Aliás, tem como? Tem como. Você vai sofrer muito mais. É uma cirurgia que é extremamente difícil e complexa. Quando você passa a ter um sofrimento e a ter dor intensa ali no processo, a tendência sua é desistir. Você entendeu? E você pode, dentro aqui do perfil do cirurgião de elite, você pode fazer tudo, mas não pode desistir. E pessoas como você dificilmente desistem. Mas o sofrimento grande desanima no dia a dia. Entendeu? Quando você passa a ter menos sofrimento, você vai mais rápido. Então, por exemplo, você tem a disponibilidade de um OPME. Se você tiver um auxílio te ajudando, cara, é 15 minutos para uma esterectomia do útero normal. Então, esse bate-papo nosso hoje, eu tô assim, eu vou mudar em qual cirurgia? Na cirurgia da Damiana, que é segunda-feira. Vou operá-la. Já vou fazer esse terceiro. Eu vou explicar para eles o que eu vou fazer antes. Falar, ó, vamos colocar esse outro aqui, o Weber. O Weber é um cara sensacional. Ele opera muito bem, cirurgião do aparelho digestivo, ele opera muito bem e a gente opera junto. Então, tem muitas coisas que eu preciso com alça, eu vou fazer colostomia, ele me ajuda, eu aprendo muito com ele. Então, assim, e eu não tenho dificuldades de convencê-lo a fazer as coisas diferentes, entendeu? Mas tem algumas coisas que ele assusta, mas depois ele acostuma, né? Mas, Então, isso aí eu já vou colocar. A Patrícia aqui comentou, a Patrícia Paturi, uma colega do Rio de Janeiro. Eu acho que você conhece ela também, né? Você a conhece, porque ela comentou sobre Patrícia Paturi. Não estou lembrando. Ela comentando aqui que o câmera vai estranhar, mas vai pegar o jeito rapidinho. Como você já opera com uma pessoa de excelência, ele é muito fácil se adaptar a novos ambientes, porque ele tem a destreza. Então, o fato, por exemplo, de você utilizar a suprapúbica e ele na mão dele, ele trabalhar com a ótica de 30 graus é muito fácil. E ele vai ver com o tempo, por exemplo, vocês fazem linfadenectomia pélvica, com o tempo, essa visão lateral é extremamente importante. Por quê? Toda vez que você vai utilizar a pinça de energia, você precisa ver a ponta da pinça para evitar com que tenha complicações, não é? Várias pequenas coisas, Marcelo. Eu mudei várias pequenas coisas. Por exemplo, a minha pinça bipolar hoje, eu só uso ela na potência de 25 watts. Eu usava em 50. E precisa de mais? Não, entendeu? Para você ter uma ideia, eu não tenho vergonha de falar essas coisas. Eu já quebrei uma pinça bipolar minha, eu quebrei a pinça. Porque tinha uma artéria babando e aquele negócio, naquela ânsia de você cauterizar o negócio, apertei com muita força, quebrou a pinça, entendeu? Então hoje eu já uso a minha bipolar da forma como você fala, entendeu? E eu vi que dá para fazer tudo do mesmo jeito. E a ótica de 30, quando eu assistia às cirurgias lá na minha residência de ginecologia e obstetrícia, eles utilizavam uma ótica de 0. Tanto que eu comprei uma ótica de 0, vocês vão rir, eu nunca usei. Olha isso. Tá lá a minha ótica, tá lá no meu armário, mas eu nunca usei a ótica de 0. Falei, qualquer dia eu uso, porque eu uso a de 30. Né? Eu já me acostumei a usar a de 30. A de 30 eu aprendi a usar com Weber.
quando a gente começou, a gente já começou com a de 30 e hoje eu sinto falta da de 30, porque você vai do lado, você olha daqui, você olha ali, tudo. Então, assim, são esses detalhes que o que você passa no seu curso não tem, Marcelo, nem em residência médica não tem. Na nossa residência médica da Santa Casa de Belo Horizonte, nós não temos isso. Aí teve uma estruturação nova lá, na residência e tudo, que eu propus para as residentes. Se vocês quiserem, nós vamos fazer. Elas falaram que querem, então também vou colocar lá, entendeu? E são coisas pequenas. Agora, eu já mudei várias coisas no meu dia a dia que eu estou melhorando, entendeu? E é interessante a gente ver que, às vezes, pequenas mudanças fazem grande diferença. Não só na cirurgia, mas sabe uma diferença que faz muito grande? É o simples fato de você começar a ter segurança dentro de você para realizar aquele procedimento. Então, por exemplo, hoje você tem muito mais de segurança para desenvolver uma cirurgia complexa, isso inconscientemente, na pelve, porque você já domina um pouco mais a sutura intracorpórea. Então, por exemplo, você fazia linfadenectomia antes, Fazia. pélvica, e tinha chance de ter alguma lesão vascular. E você precisaria dar um ponto. E Exatamente. muitos dos profissionais fazem e não têm a excelência do ponto. E daí o que acontece? Ele fica inseguro na hora de fazer, com medo da complicação vascular. A partir do momento que você domina o ponto, e você vai chegar a um momento que você fala, que quando uma pessoa falar para você fazer a sutura vaginal, você vai dar risada. Por quê? Porque você vai fazer muito mais rápido pela via laparoscópica. Eu sempre falo o seguinte, a esterectomia simples sua, ela não pode ser dividida em dois procedimentos. Uma é a esterectomia simples, que você faz rápido, e eu falava muito isso com os fellows, com o pessoal que estava na formação. E o segundo é a sutura da cúpula, que você vai levar mais tempo do que fazer a esterectomia. Então a gente tem duas cirurgias numa só. Não, a gente tem uma cirurgia que o último passo é a coporrafia e você vai fazer em até 10 minutos. Pronto. Você gastou ali 40 minutos na sua cirurgia, mais 10 minutos, 50 minutos. Tá excelente. Você precisa fazer nos 28 minutos que eu falo? Não precisa. Mas se você treinar e fizer todo dia igual, você vai fazer nos 28 minutos que eu te falo. E daí eu tô sendo bonzinho, porque tinha um colega que entrou lá na turma, ele falou, cara, eu diminuí minha esterectomia em 5 minutos, você acredita? Eu falei, Você falou desse cara. exato. Eu falei, 5 minutos? Eu fazia em 25. Agora eu faço em 20. Cara, diminuiu em 20% o tempo. Olha só, com uma simples manobra de não fazer, por exemplo, uma abertura do plano posterior, que não precisa. E às vezes você, com receio, ficava com medo de sangramento, mas na hora que você vê um outro colega fazendo, você fala, cara, não precisa mesmo. Ah lá, ele faz, não sangra. Então eu vou começar a fazer. Da mesma forma que se você utiliza dreno em cirurgia, uma hora você vê o colega não utilizando e ele não utiliza, não tem complicação, não é por causa disso que vai sangrar mais ou menos. Aí você fala, cara, não precisa do dreno. E daí menos infecção, menor morbidade para o paciente alta precoce, né? Mas, cara, eu queria perguntar um negócio para você aqui. Diga. Você gosta de atividade física, certo? Gosto, Eu vi que gosto. você, eu vi que você faz bicicleta, é isso? Eu sou corredor e É, pedalo também. As minhas corridas, eu já fiz maratona, eu era maratonista. Fiz 3 é. maratonas, meia maratona eu já fiz mais de 20. Caramba. Eu estudava no Rio, aí comecei a correr lá no Rio. E aí, na época, era só corrida, eu só corria. E fui atropelado no meu último ano de curso, correndo com o meu tio, que era meu professor na faculdade, o Dr. Romualdo, e tive uma fratura exposta de tibia e fíbula. Olha isso. 2 cirurgias, uma complicação danada e tudo, mas depois fiquei bem. E eu continuei as minhas corridas. Então eu corro desde os 28 anos. E agora, a coisa de um ano atrás, eu comecei a pedalar.
porque eu gostava de correr muito. Eu corria 1h30, corria 2 horas e tudo, e aí comecei a ter lesão de panturrilha, lesão de joelho e tal. Aí o meu fisioterapeuta falou, não, Zé, corre só 40 minutos, corre 30 minutos que tá bom. Falei, cara, tá bom, mas eu quero um pouquinho. Aí eu falei, eu vou pedalar. Aí comecei a pedalar. Aí hoje eu pedalo. Aí quando eu não posso pedalar, eu corro. Mas eu E, acho isso importantíssimo. mas me conta, como que a atividade física influencia na sua cirurgia no dia a dia? Ó, eu me sinto muito mais apto ao meu dia de trabalho, a minha carga física e mental no meu um dia estressante quando eu faço exercício físico. E mesmo quando eu não faço, graças a Deus, o meu preparo físico ele me ajuda muito nisso. E eu acho que assim, que se eu parar com isso, eu vou ter pequenas coisas já vão ficar difíceis, entendeu? Eu fiz há pouco tempo atrás, em julho. Você fez aquele curso seu em julho, né? Exato. Você fez aquele curso seu em julho, não foi? Foi, 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 foi final de junho e foi foi, início de julho. foi final, Foi foi, não, foi agosto. em agosto. Isso. Mas já ia ter alguma coisa. Né, E eu fiz. hum, Ah, eu já estava tendo um preparo que eu fiz uma viagem de bike, de bicicleta, no Caminho da Fé, hum, que a gente sai de Águas da Prata, que fica em São Paulo, e vai até para Aparecida do Norte. São 320 quilômetros. Mas eu achava que era 320 quilômetros, eu sabia que tinha uma serra ou outra lá no meio e tal, mas que eu ia sair bem, né? Eu me saí bem, mas é muito duro o negócio. São 320 quilômetros de serra, de estrada dura, pesadíssima. E eu fiz isso, e nessa viagem, eu lembro que eu já tinha tido esse contato com o seu primeiro curso. Eu acho que eu tinha feito a inscrição e nos itens, você tem umas sacadas assim que eu acho que elas atingem as pessoas. Você colocou assim uma pergunta: por que eu, sendo um cirurgião experiente, devo fazer um curso online de 7 dias? Eu falei, cara, tá bom, eu vou ler isso aí, vou ver o que ele está falando. Aí aqueles itens que você colocou ali, todos eles me tocaram. Eu falei, cara, eu vou fazer esse curso. E nessa viagem, eu fui pensando nisso, sabe? Eu fui pensando nisso o tempo todo. Falei, olha, isso aqui também vai me ajudar a mudar os meus paradigmas no meu dia a dia. Então, assim, a atividade física, ela é, para mim, uma coisa inerente do meu dia a dia. Se eu não fizer nada, eu não me sinto bem. E eu acho isso importantíssimo para qualquer pessoa, não só para quem opera, mas eu acho que para quem opera, muito mais, porque tem dia que você fica lá 4 horas em pé, se você não tiver o mínimo de preparo físico, você não aguenta. você sabe, eu vou te contar uma história aqui. Eu tive durante a minha residência, eu tive dois colegas, né, que infartaram operando no campo cirúrgico. E aquilo me mexeu bastante comigo, assim, e teve um outro também que infartou no processo, mas não estava em campo. E aquilo mexeu bastante comigo. E por causa disso que eu falo bastante sobre atividade física, porque eu gosto mesmo de atividade física, né? E eu acho que muda muito. Para mim, em especial, sabe o que muda? Eu consigo planejar o que eu vou fazer na cirurgia. Então, eu vou calculando a Exatamente. estratégia enquanto eu estou fazendo atividade física. Por exemplo, hoje, eu sempre planejo o que eu vou perguntar. Eu tinha 20 perguntas para fazer para você aqui. Mas eu antes estava em dúvida o que eu posso levar de melhor para quem está nos ouvindo, né, e tal. E daí eu fui correr. Eu fui correr ali. E daí na corrida, cara, surge ideias, por exemplo, Exatamente. para essa aula aqui em especial, e eu chego animadaço aqui para a gente conversar. Você entendeu? Para entregar o melhor que eu posso de conteúdo e tirar do colega que está do outro lado também o melhor de conteúdo que possa ajudar, né? E eu tenho certeza que essa live, quem assistiu, pôde
perceber a essência do que a gente fala, o que eu chamo que é um cirurgião de elite, cirurgião de alta performance, que busca sair da zona de conforto, né? Que fala que vai melhorar, e eu tenho certeza que vai melhorar, porque eu vejo isso. Hoje eu recebi, a Cláudia, uma colega nossa, mandou a mensagem, ela falou, eu precisava compartilhar isso com você, fiz a cirurgia sozinha, mandou as fotos todas da dissecção pélvica complexa, cirurgia extremamente difícil. Ela falou, precisava compartilhar isso com você, porque ela está fazendo curso e tal, tal, tal. Eu até arrepio falando isso. Porque, cara, eu vejo que isso que a gente comentou, simples movimentos, simples visualizações de dicas e truques, pode fazer diferença no seu dia a dia. E daqui a gente não leva nada, mas a gente pode deixar um legado aí do que a gente foi, né? E desse mundo, não só para a nossa família, para os nossos filhos e tal, mas para os nossos colegas também, né? Um dia eu posso comentar de você e fica uma lembrança muito boa, né? E Claro. uma outra pessoa pode comentar daquilo que a gente passou para eles, né? Então, por causa disso, que eu passo ali tudo de forma gratuita. E uma colega uma vez falou um negócio que eu achei super interessante. Ela falou, você não esconde nada. E eu falei para ela, e quem esconde tem um pensamento muito pequeno, porque é assim, você nunca vai operar como eu nunca vou operar como você. Então não é o fato de eu não falar para você o que eu faço que vai fazer que eu seja melhor que você, isso não muda nada. Eu posso falar para você e você não conseguir fazer, eu posso falar para você e você não fazer, né? Tem um colega, quando a gente começou a desenvolver a cirurgia da traquelectomia radical, eu divulgava bastante nos eventos e tal, e o colega começou a fazer a cirurgia, ele teve menos que complicação que eu que ensinava a fazer a cirurgia. Então, olha só que ponto que chega de ser uma técnica reprodutível e você ser até melhor do que quem até mesmo mostrou ali os passo a passo, padronizou aquele tipo de procedimento, né? Então, eu queria, meu amigo, aí para a gente terminar, queria te agradecer. É uma atitude louvável você disponibilizar seu tempo para estar aqui comigo, né? Queria agradecer aí pela amizade, né, que a gente acabou fazendo aí de forma virtual, mas voltando aos eventos Qualquer presenciais. hora dessa a gente encontra. E com certeza a gente vai se encontrar e a gente ainda vai se encontrar num campo fazendo uma linfadenectomia paraórtica. Pode ter certeza. Queria Se deixar aí um Deus tempinho quiser. para você fazer a sua despedida aí. Marcelo, primeiramente eu queria profundamente agradecer você de ter tido essa oportunidade. Quando eu comecei, quem me apresentou o seu Instagram foi a minha esposa, a Patrícia. Ela falou assim, você conhece esse médico aqui? Aí eu olhei e falei, conheço, esse é o doutor Marcelo Vieira. Aí ela falou, ele é de onde? Eu falei, Barretos. Hoje você está em Em São São Paulo, Paulo. mas tem consultório lá ainda também, né? Eu fico um dia lá, mas eu estou É. em São Paulo. Aí ela falou assim, então você conhece ele? Eu falei, conheço. Ela falou, então segue ele aí no Instagram aí, ó, que ele sempre fala coisa de cirurgia aí. E aí, Marcelo, quando eu comecei a seguir o que você, foi quando você trouxe aquele curso do cirurgião de elite e tudo, eu sinceramente, eu não pensei que eu ia entrar essa vontade que eu não sinto desde quando eu acabei a minha primeira residência, que a gente sai louco para operar de tudo e tal. E eu achava assim, tá, vou ver como é que é, mas eu tô realmente vendo. Eu já tentei mudar a minha cirurgia uma vez e não consegui. Com outro colega em São Paulo, eu conversei com ele uns congressos que eu ia lá no Sírio-Libanês, e não rolou, sabe? Aquele negócio não foi para frente e tal. E aí eu falei, acho que eu nunca vou conseguir dar esse salto técnico, né? Por quê? Porque eu não tenho acesso. Então hoje eu estou vendo que com essa oportunidade que você faz aí no seu dia a dia, esse legado que você está fazendo, e você está dando oportunidade para quem quer fazer isso. E quem não quer fazer isso, com certeza, nas cirurgias que vai fazer lá, mais simples ou menos complexas que seja, também vai mudar o seu dia a dia. Então, eu acho importante quem estiver ouvindo a gente saber que o limite está em você mesmo, né? Porque a gente costuma colocar, não, o hospital, você falou outra coisa também. Se o hospital não te dá
condições, você tem que arrumar um outro hospital. Mas naquele que não te dá condições, você tem que fazer alguma coisa para mudar aquele ambiente ali, porque senão você não vai fazer nada. Então, essa mensagem de não aceitar esses limites passivamente, eu acho ela muito importante. Então, é isso que eu queria agradecer você e dizer que eu acho que ainda tem um longo percurso aí para eu fazer, até ir lá, até chegar lá onde eu quero, mas eu acho que nós estamos no começo e vai ser muito bom. E qualquer hora dessa a gente corre junto aí. Com certeza, cara. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade. Obrigado, cara. Um grande abraço. Valeu, um abraço.